O Gani já está de volta aqui para a gente continuar falando de economia. Gani, o acordo União Europeia-Mercosul está na pauta há 20 anos. Né? O presidente Lula assumiu o terceiro mandato, dizendo, olha, nos primeiros 6 meses, é claro, era uma estimativa otimista demais, acho que pouca gente levou a sério. Nos primeiros 6 meses vamos fechar esse negócio. A França não quer. E a todo instante a gente ouvia as notícias que vinham da Europa, a França não quer, a França não quer. O presidente francês está no Brasil e disse com todas as letras que esse acordo para ele é ruim, que de certa forma ele teria de começar a ser negociado de novo, porque quando começou há 20 anos o mundo era um, hoje o mundo é outro. E agora? Pois é, o grande problema é que ninguém quer abrir mão de alguns privilégios, de algum protecionismo em relação a alguns setores, Colombo. Então, no caso da França, a França quer proteger os agricultores locais porque sabe que um acordo de livre comércio sem barreiras alfandegárias, a França teria muita dificuldade em competir com o agronegócio brasileiro, o pujante agronegócio brasileiro. Por sua vez, o governo brasileiro também não quer abrir mão das compras governamentais das indústrias brasileiras ou dos países do Mercosul. Então, há um lobby muito forte por conta dos empresários aqui para que continue com esse protecionismo, porque num acordo de livre comércio, o Brasil, o governo brasileiro, poderia comprar bens industriais, por exemplo, um carro, um medicamento, de países europeus. Evidentemente que se ocorresse esse acordo de livre comércio, algumas indústrias aqui no Brasil, elas acabariam, né? Elas não conseguiriam concorrer com indústrias da França, da Alemanha. Por sua vez, o setor do agronegócio na França ou em outros países teriam muita dificuldade de concorrer com o agronegócio brasileiro. Mas é assim a lógica de um acordo de livre comércio. Alguns setores da economia aqui serão prejudicados, alguns setores da economia por lá também serão prejudicados, mas no agregado aumenta a produtividade. No agregado traz bem-estar econômico para ambos os blocos. A perda é no curto prazo. A perda é no curto prazo. E esse ganho é no longo prazo, né? Não, ganho, eu diria, de médio a longo prazo. Mas, então, mas aí o cara não quer esperar. Não quer, lógico. O presidente de plantão não vai querer esperar, porque ele tem eleição para disputar dali 6 meses, dali um ano. Esse que é o problema. Ele está pensando ali na próxima eleição, ele está atendendo a lobbies, né, com uma visão de curto prazo e não com essa visão de longo prazo, né? Porque o que mostra a experiência internacional, evidência empírica e a própria teoria das vantagens comparativas, que há um ganho de produtividade global, né? Quando esse acordo de livre comércio ele é bem aplicado. Ocorrerá sim perdas para alguns setores, isso é natural, mas no agregado acaba beneficiando toda a sociedade. Mas o ponto é que muitas vezes as medidas dos políticos, elas visam no curto prazo medidas populistas ou para atender lobbies locais e a sociedade como um todo sai perdendo. Nesse caso, perde a União Europeia, perde também o Mercosul. E ganham outros países ou outros grupos que estão de olho no que está naufragando aqui, né? Como, por exemplo, a China, os Estados Unidos. Exatamente. O Chile vai costurando acordos por fora, ali com países asiáticos, com o próprio Estados Unidos. A Índia, recentemente, costurou um acordo com a própria, não com a União Europeia, mas com alguns países da Europa de livre comércio e de investimento e que prevê ali uma geração em 10 anos de 1 milhão de empregos e atração de capital para a Índia. Então, enquanto a gente fica travado com algumas questões políticas, outros países vão costurando por fora e vão aumentando esse fluxo de comércio, né, aumentando essa globalização aí com os demais países e a gente vai perdendo o bonde da história, infelizmente. Boa, Gani. Valeu. É isso.